Bom, eu já contei para vocês, né, que eu tinha a crença de que eu nunca ia ter sucesso profissional porque eu não era boa o suficiente. Claro, isso era uma crença inconsciente, né? Eu não tinha consciência dessa crença, né? Até eu aplicar o meu protocolo de soberania e conseguir identificar essa crença. Então, essa crença veio porque lá na infância eu ouvi muito dos meus pais que eu sempre deveria, né, estar acompanhada, né, de pessoas que fossem melhores do que eu, né? Isso foi uma coisa que eu escutei muito na minha infância. Então eles sempre falavam, olha, procure se juntar com pessoas que são melhores que você. Então, com isso, eu criei a crença. O que é crença? Eu criei a ideia, né? A crença é aquela ideia que você tem como verdade. Então, como eles falavam sempre, se junte com pessoas melhores que você. Então, na minha cabeça de criança lá, ficou gravado que o quê? Que todo mundo era melhor que eu, né? Então, eu cresci com isso, achando que todo mundo era melhor que eu. Então, eu sempre tive muitos problemas de autoestima, de autoimagem por causa disso, porque todo mundo era sempre melhor do que eu. Mais inteligente, mais bonito, mais rico, mais e mais, e eu sempre era a pobrezinha inferior. Então, embora eu tivesse passado, né, por uma universidade, tivesse feito graduação, mestrado, doutorado, especialização, mesmo assim, eu não me sentia suficiente, porque lá no meu inconsciente ficou gravado que existiam pessoas melhores do que eu, e eu traduzi isso como todo mundo é melhor do que eu. Pois bem, então, eu me vi, né, numa situação com todos esses títulos, mas mesmo assim eu tinha um emprego muito simples, no sentido de que ele não me dava o retorno financeiro, né? E nem o status que eu almejava ter, uma vez que eu tinha todo esse conhecimento, né? Eu tinha o que eu chamo de obesidade mental. Eu estava ali inchada de tanto conhecimento, de tanta capacitação, de devorar tantos livros, mas eu era presa, amarrada, não conseguia mais, não conseguia prosperar ali na minha área, porque eu tinha essa crença de que eu não era boa o suficiente, né? Então, a partir do momento, né, que eu fiz essa identificação, que eu identifiquei que era isso, não era mais um curso que eu precisava fazer, não era mais uma capacitação, eu já tinha todo o conhecimento que eu precisava ter para prosperar ali na minha área. Mas o que faltava simplesmente era um ajuste, né, na minha calibração interna, na minha frequência interna, um ajuste ali nos patógenos que estavam ali no meu inconsciente e que não permitiam que eu crescesse, não permitiam que eu tivesse um emprego que pagasse, que fosse justo, né, a minha capacidade técnica, entendeu? O meu resultado era muito tímido, porque eu sempre me senti muito inferior. Então, e era uma coisa absurda, todo mundo era melhor do que eu. Então, eu somente consegui mudar isso e ter uma realidade diferente, né? Quando eu consegui mudar, trocar essa crença, essa ideia que eu tinha, né, de que eu não era o suficiente, por uma outra crença, por uma outra ideia, né? E como foi que eu fiz isso, né? Depois, a partir do momento que eu identifiquei que eu não sou boa o suficiente, eu não vou ter sucesso
profissional porque eu não sou boa o suficiente. Eu disse, opa, peraí, isso não é meu. Isso não é meu e isso não é verdade. Isso é só uma percepção que eu tenho da realidade. Quem foi que disse isso? Mas de onde é que veio essa ideia tão absurda? Bom, então eu percebi que aquela crença não me definia. Foi uma coisa que foi implantada, né? Que eu aprendi, era apenas uma percepção que eu tinha, mas isso não me definia. E eu troquei essa crença por eu sou capaz, eu evoluo continuamente e eu sou capaz de alcançar o sucesso. E a partir disso, eu também comecei a pensar e a sentir o sucesso profissional que eu tanto almejava. Então, por exemplo, eu já trabalhava, nessa época eu já trabalhava com a biomedicina estética. Então, eu pensava assim, eu visualizava, eu me via entrando no consultório e a recepção assim lotada, muitos clientes me esperando, né, esperando serem atendidas por mim. E eu entrava, cumprimentava, dava um boa tarde e eles se alegravam com a minha presença. E eu ia, então, atendendo elas e fechando muitos planos, muitos pacotes e o dinheiro entrando e recebendo muitos elogios e muitos depoimentos de como eu estava sendo, como eu era importante, né, para a vida delas, como eu mudei a vida delas, né, através do meu trabalho. E isso, só de pensar, só de criar essa imagem, né, aqui na minha mente, o meu sentimento, ele já mudava. Então, aquele sentimento anterior de inferioridade, de medo, de insegurança que eu sentia naquela crença original de que eu não era capaz de ter o sucesso profissional, quando eu imaginava essa cena aqui na minha cabeça, ela mudava para um sentimento de quê? De felicidade, né? De realização, que poxa, que bom, né, que eu possa ajudar as pessoas, que eu sou bem remunerada pelo meu trabalho. E aí, ó, o que é que acontecia? Estava alinhado o meu pensamento, né, com os sentimentos, com a emoção. E a partir, né, dessa prática, né, o que é que aconteceu? A minha realidade, ela mudou. E isso não é misticismo, gente, isso é neuroplasticidade. A ação junto com o sentimento, junto com a emoção, forma novas conexões neurais e isso é capaz de mudar a nossa vida. Isso é o que é realmente capaz de mudar a nossa vida. Então, não adiantava eu só me esforçar, eu só fazer mais um curso, mais uma habilidade. Se eu não conseguia me tratar, se eu não conseguia me ver como uma pessoa de sucesso. Então ninguém ia me tratar dessa forma, né, com respeito, com sucesso, se eu mesmo não me respeitava. Então foi aí que eu percebi qual era o segredo realmente de você comandar a sua realidade, né? Que é de você fazer essa escavação e ir ali a fundo, tá? Fazer uma escavação que eu chamo de intervenção molecular, identificar a raiz, a causa, né, do teu problema e poder trocar por uma nova ideia que você traz como verdadeira e agir, ó, em conjunto a tua emoção, teu sentimento e também com ações que vão validar, né, o que você quer, porque também não adianta só você ficar aí pensando positivo, ficar falando palavrinhas positivas, mágicas, que não vai adiantar nada na sua vida, entendeu? O que realmente faz você mudar, né, a sua realidade é realmente você mudar o seu estado de ser. Então, quando, né, a partir do momento que eu passei a me tratar com respeito,
com dignidade que eu mereço. O mundo mudou para mim. E as clientes apareceram, né? O meu consultório ficou cheio e, consequentemente, a minha realidade financeira mudou, né? E eu finalmente me senti útil e senti que todo aquele meu esforço, né, acadêmico de tantos títulos, valeram a pena, né? Então, tudo é uma forma como a gente se trata, né? Tudo é uma questão de calibração interna de frequência para poder a gente comandar o experimento vida. E o incrível deste protocolo da soberania é que ele pode e deve ser aplicado em qualquer área da sua vida. Então, você pode mudar qualquer área da sua vida, né, a partir do meu protocolo de soberania, né? Então, se você chegou até aqui e sente que precisa, né, de mudança, de que precisa mudar aí o seu ambiente, o seu meio de cultura que você está inserido, então aplique para o meu protocolo de soberania.